Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No vídeo de hoje, trataremos do item 13 da introdução do Livro dos Espíritos, intitulado As Divergências de Linguagem. Vamos à leitura. Livro dos Espíritos, Introdução, item 13, As Divergências de Linguagem. Essas observações levam-nos a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade referente à divergência de linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com suas respectivas categorias, como o fariam entre os homens, um sábio, um ignorante ou um brincalhão de mau gosto. O essencial é saber a quem nos dirigimos. Mas, acrescentam, como se explica que os espíritos reconhecidos como superiores não estejam sempre de acordo? Diremos inicialmente que, além da causa já assinalada, há outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, independente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação obteremos pelo estudo. Eis porque dizemos que esses estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás, todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e de 3/4 partes da vida para fazer um sábio, mas quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões metafísicas e de ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que exija tempo, e muito tempo para a sua realização? Iniciando nossos comentários, precisamos trazer, para melhor clareza de nosso estudo, o significado de metafísica, disponível no dicionário Michaelis. Metafísica é, em filosofia, parte da filosofia que examina a natureza da realidade, inclusive a relação entre mente e matéria, substância e atributo, fato e valor. 2. A ciência primeira, que tem como objeto próprio o veículo comum de todas as outras ciências, e como princípio próprio, um princípio que condiciona a validade de todos os outros princípios. 3. Ciência do ser enquanto ser, do absoluto em oposição ao relativo, dos primeiros princípios e das primeiras causas, ciência do suprassensível. 4. Segundo Aristóteles, ciência que estimula o ser enquanto ser e seus atributos essenciais, e que não se confunde com nenhuma das ciências particulares, uma vez que essas não consideram, em geral, o ser como tal, e sim unicamente uma parte ou um aspecto do ser. 5. Segundo Immanuel Kant, o estudo das formas ou princípios cognoscitivos que, por constituírem a razão humana e toda a razão finita em geral, condicionam todo o saber e toda a ciência, e cujo exame, portanto, nos permite extrair os princípios gerais das diferentes ciências. Metafísica, pejorativamente, é, no positivismo ou no materialismo, modalidade imperfeita de conhecimento, ao contrário do conhecimento positivo, baseado em fenômenos naturais e em suas propriedades e relações, conforme o demonstram as ciências empíricas. Trouxemos o significado pejorativo exatamente para exemplificar o que falamos em estudo anterior, sobre a total incompatibilidade entre materialismo e espiritualidade. Deixamos claro que o materialismo é, por natureza e por definição, ateu. Quanto ao positivismo, segundo o próprio dicionário Michaelis, é a corrente filosófica de Auguste Comte, que surgiu como reação ao idealismo, cuja proposta é dar à filosofia um caráter distante da teologia e da metafísica, e considerar como o único verdadeiro o conhecimento humano, baseando-se apenas em fatos da experiência, filosofia positiva, contismo.
Trouxemos esse último conceito, pois existem aqueles que consideram que o Espiritismo teria sido influenciado pelo positivismo, de Comte, visão da qual, respeitosamente, discordamos. Segundo estes, a experimentação proposta por Kardec e os métodos pelos quais o codificador identificava e comprovava a legitimidade das comunicações e a identidade dos espíritos eram métodos positivistas. Como dissemos, respeitosamente, discordamos, vez que a doutrina espírita partiu de um ponto diferenciado, qual seja, a inteligência invisível, intangível, para toda uma ciência, filosofia e religião. O positivismo nunca consideraria esse ponto de partida, pois é materialista, e como tal, desconsidera a existência de inteligências não humanas. Destacamos desse trecho lido a fala de Kardec, onde ele adverte, abre aspas, que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões metafísicas e de ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Fecha aspas. Temos aqui mais uma das inúmeras provas que o codificador já nos deu até aqui, que o estudo da doutrina espírita tem suas bases muito além do próprio Kardec. Estudá-lo sem estudar a filosofia, a teologia, a história e as ciências sociais e políticas, que ao longo dos séculos e milênios moldaram o homem, é estudá-lo parcialmente, pois mesmo o leitor de uma ciência pronta deve fazer perguntas ao texto que está lendo. Continuando a leitura. A contradição, aliás, não é sempre tão real quanto pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem nas suas definições, seja porque empregam termos diferentes, seja por diferenças de pontos de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições dadas sobre a gramática. Acrescentemos que a forma da resposta depende quase sempre da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver-se uma contradição onde geralmente não existem mais do que uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Deste parágrafo lido, destacamos a afirmação de Kardec, onde ele diz que a forma da resposta depende quase sempre da forma da pergunta. Ora, é como já dissemos em capítulo anterior, perguntas bem elaboradas e estudos sérios darão respostas igualmente elaboradas e sérias, ao passo que perguntas frívolas, além de não despertarem a atenção dos espíritos de hierarquia moral superior, só darão espaço para respostas igualmente frívolas. Continuando a leitura. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo essa palavra uma definição única, os espíritos podem, como nós, divergir na sua aplicação. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida. Outro, chamá-la de centelha anímica. Um terceiro, dizer que ela é interna. Um quarto, que é externa, etc. E todos terão razão segundo seus pontos de vista. Poderíamos mesmo acreditar que alguns deles professam teorias materialistas e, no entanto, não ser assim. O mesmo acontece com relação a Deus. Será Ele o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc., etc. Mas, em definitivo, será sempre Deus. Citemos ainda a classificação dos espíritos. Formam eles uma série ininterrupta, do mais baixo ao mais alto grau, e sua classificação é, portanto, arbitrária. Um poderá estabelecê-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem por isso estar em erro. Todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas variam, mas a ciência é sempre a mesma. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linné, de Jussot ou de Tournefort, não se saberá menos botânica. Deixemos, portanto, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos ao que é verdadeiramente sério.
e não raro a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parece mais contraditório, uma similitude que nos escapara ao primeiro exame. Finalizando o estudo desse item, podemos fazer um paralelo com o estudo anterior, onde dissemos, baseados no conhecimento trazido por Kardec, que a identidade do espírito comunicante é de importância secundária, pois o principal está no conteúdo apresentado. Igualmente, podemos dizer quanto às diferenças de linguagem. Excluindo-se de nosso raciocínio as linguagens vulgares, fúteis e pejorativas, e buscando apenas as comunicações sérias e de elevada moral, temos que a linguagem ou mesmo a forma de escrita são questões secundárias, pois o conteúdo da mensagem, que pode perfeitamente ser escrita de várias formas, é o que realmente importa. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.